simples como as pombas. A primeira parte diz, além de serem prudentes como as serpentes, Jesus segue dizendo que os seus discípulos deveriam ser simples como as pombas. Então essa palavra simples, ela, se você for procurar o significado, ela vai ser o sinônimo de simplicidade, de pureza, de ausência de malícia. Então essa palavra vai apontar sempre para algo sem maldade, algo puro, algo livre de malícia. Então Jesus está dizendo, olhe para as pombas e vejam como elas são dóceis, vejam como elas são simples, vejam como elas não têm malícia, vejam como elas não têm maldade. Então ele está apontando para isso aí, porque o que mais eu amo na palavra de Deus é o equilíbrio de todos os ensinamentos. Sempre existe um se, sempre existe um porém, sempre existe um contraponto. Nunca é o exagero de um pensamento, mas sempre os dois lados de um pensamento, o equilíbrio de um pensamento. Então aqui Jesus está dizendo, ok, e é o nosso foco, seja prudente, mas olhe também para a simplicidade das pombas, você vai precisar dessa simplicidade. Seguindo com isso, Jesus nos ensina que jamais devemos perder a nossa essência de santidade e a essência de Deus em nossas vidas. Isso significa que vamos enfrentar perigos grandiosos, mas nunca devemos usar ferramentas e atitudes pecaminosas para enfrentar essas dificuldades. Ser simples como as pombas é manter uma vida de pureza diante de Deus e dos homens. O que é que acontece? Hoje, isso vai se tornando cada vez mais difícil, cada vez a gente vai enfrentar mais problemas. O mundo enquanto sistema, ele vai de mal a pior. Isso a Bíblia nos ensina, isso a Bíblia nos adverte, nos alerta, ninguém está enganado acerca disso. O mundo, o sistema vai de mal a pior. Então eu tenho que saber como lidar com isso. É normal que no meio de um mundo mau, é normal que no meio de um mundo, de um sistema pecaminoso, a gente se sinta muitas vezes atraído ou muitas vezes seduzido a fazer o que todo mundo está fazendo. É normal isso acontecer porque nós somos carne. Nós temos um corpo físico, nós somos seres humanos falhos, pecadores, então é normal, no meio de um sistema corrompido, a gente ser seduzido ou tentado a fazer o que todo mundo está fazendo. A gente olhar todo mundo se dando bem porque está fazendo o errado, se dando bem porque está fazendo algo que desagrada a Deus, e a gente é tentado também. Se fulano faz isso, se fulano está tendo vantagem fazendo isso, por que eu não vou fazer? Isso acontece. Só que o que é que Jesus está dizendo aqui? Primeiro ele diz, olha, eu estou enviando vocês para um mundo mau, um mundo perigoso, um mundo complicado. Jesus já está alertando isso antes de tudo acontecer. Está dizendo, estou enviando vocês para um meio que não é agradável. Eu estou enviando para vocês para um meio que não vai ser fácil de lidar. Agora vocês vão precisar aprender com as serpentes na questão de astúcia, mas vocês não podem perder a pureza, vocês não podem perder a essência, vocês não podem perder a santidade. Eles sejam simples como as pombas. Porque tem gente que só quer pegar todos os aspectos da serpente. Então a pessoa ataca, a pessoa está sempre em posição. Você já viu como é uma cobra, como é uma serpente? Ela está sempre alerta, ela está sempre em posição de ataque. E você sabia que tem muita gente que é assim. Tem muita gente que sempre está pronta para atacar. Nunca a pessoa está com o coração aberto para receber algo, para ouvir as pessoas, para amar as pessoas. Entenda que Satanás ele vai usar pessoas para deixar o seu coração cada vez mais trancado. Satanás vai fazer isso. Ele vai usar pessoas para magoar você, para decepcionar você, para causar tristeza em você, para que você desacredite totalmente nos relacionamentos, nas amizades, no poder do amor, da comunhão. Esse é o propósito de Satanás. Então o que acontece? Tem muita gente, e trazendo para a nossa realidade dentro da igreja, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas o nosso coração, ele só está parecido com o coração e com a astúcia da serpente. Não há mais simplicidade, não há mais pureza, não há mais uma mente voltada para
para as coisas sem maldade. Parece que a gente vê maldade em tudo. Você sabe aquela pessoa maliciosa que sempre vê maldade em tudo? Se alguém se interessa, é porque esse interesse tem alguma coisa por trás. Alguém está interessado na minha amizade, então está querendo alguma vantagem. Nunca a gente acredita que aquela amizade é verdadeira, que aquele sentimento é verdadeiro, que aquele desejo de ajudar é verdadeiro. Então, a gente precisa ter muito cuidado, precisa ter um equilíbrio com relação a isso, porque senão a gente fecha o coração e a gente está sempre naquela posição da naja. A gente está sempre assim, pronto para atacar. A pessoa vem, você vai e ataca. Você nunca tem aquele coração sem malícia, sem maldade. Isso é muito perigoso, porque não é que você vai ser um bobo, não é que você vai ser, olha o que Jesus está dizendo, seja prudente, seja esperto, tenha cuidado, não caia nas armadilhas, não caia em toda conversa. Ele está alertando, mas ao mesmo tempo esteja com seu coração aberto para receber as coisas boas. Acredite que existem coisas boas, acredite que nem todo mundo, as pessoas, ao mesmo tempo que nós somos muito parecidos, nós também somos muito diferentes. E às vezes a gente tem essa mania de comparar as pessoas. Então, olha, tal pessoa me magoou, tal pessoa me feriu. E eu falo por experiência. Meu Deus do céu, se eu era para ser uma pessoa com o coração totalmente fechado para todo mundo, diante de tudo, de todas as experiências que eu passei. E ainda passo, e ainda vou passar, é normal, faz parte da vida. Pessoas entram na nossa vida e elas vão deixar algum tipo de marca, ou boa, ou ruim. A gente vai continuar se decepcionando com as pessoas. Esses dias até conversando com o pastor, quanta gente que depois da gente já nessa idade, a gente ainda continua se decepcionando. A gente continua dizendo, caramba, eu não sabia que essa pessoa, eu nunca podia imaginar que essa pessoa seria capaz disso. Gente, isso é normal. Agora, o nosso coração, ele não pode ser um coração cheio de maldade. Ele não pode ser um coração cheio de malícia. Ele tem que ser um coração puro. Porque senão, sabe o que acontece? A gente perde oportunidades. Deus tem me ensinado muito acerca disso. Que a gente perde oportunidades quando a gente fecha o nosso coração por causa de experiências anteriores. Eu fico pensando, meu Deus, quantos relacionamentos maravilhosos Deus colocou na minha vida depois de grandes decepções, depois de grandes frustrações, depois de grandes feridas que foram feitas, e aí Deus vem e traz alguém que você diz, meu Deus, essa pessoa é uma resposta de Deus para mim. E se eu tivesse fechado meu coração? E se eu fosse só aprender com a serpente? Se eu fosse só aprender a astúcia? Se o meu coração não tivesse aberto para receber? Então, esse equilíbrio que você precisa ter. Jesus aqui ele está apontando para o quê? Para uma pureza. E aí trazendo para a nossa vida de cristão, para uma santidade. Aí eu estou no meio de lobo. Eu estou no meio de pessoas ruins. Eu estou no meio de um sistema mau, de um mundo mau. Mas eu não sou lobo. Olha que Jesus está dizendo, vocês são ovelhas, que estão no meio de lobos. Uma coisa que eu acho muito preocupante é quando a ovelha ela começa a se comportar como lobo. É quando a ovelha ela entende essa palavra como quem? Não, Jesus disse que eu sou ovelha no meio de lobo, então não, ele disse que você é ovelha. Os lobos estão lá, você vai para o meio deles, mas você não pode ser como eles. Você não pode se tornar igual a eles. E sabe o que acontece? Às vezes a gente se torna por causa do meio. Então é o meio do trabalho, todo mundo é lobo, todo mundo está agindo como lobo, todo mundo é espertão, todo mundo está fazendo aquilo que é totalmente fora do que a palavra de Deus diz, mas você, para fazer parte da turma, você também vai ser o lobo. Eu não vou ser o idiota, eu não vou ser a idiota. Não. Cuidado! Jesus disse que você continua sendo ovelha. O meio não pode mudar você. E aí o que a gente vê, até conversando com o pastor esses dias, existem pessoas, você sabe que tem gente que no final da vida constrói uma história com Deus, uma vida com Deus, é fiel ao Senhor, trabalha para o Senhor, faz grandes coisas para Deus desde a juventude. Você sabe que tem gente que quando vai chegando numa certa idade, ao invés de melhorar, vai piorando? Você sabe que tem gente que pega tudo que construiu e joga fora? Porque vai entrando no meio dos lobos e ao invés de continuar sendo a ovelha com a esperteza da serpente e a pureza, a simplicidade das pombas, não, a pessoa começa a se misturar com o meio.
Então é por isso que você vai ver muito crente que entra no meio da política e aí daqui a pouco está corrupto igual todo mundo que está na política. Você vai ver muito empresário cristão tratando as coisas e tratando situações e tratando as pessoas igual os empresários que não são cristãos. Que eles começam a fazer parte desse ciclo, eles não influenciam o ciclo. Eles começam a se tornar como aquele meio. O grande desafio nosso, como servos de Deus, como cristãos, é, primeiro, não nos influenciarmos pelos lobos. Esse é o primeiro desafio. É não deixar que os lobos nos levem para o lado deles. Esse é o primeiro. O segundo é continuar sendo ovelha no meio deles. A gente precisa ter eu não vou permitir que eles me puxem para o lado deles. E o segundo, eu vou continuar sendo quem eu sou. E se possível, um terceiro, eu vou influenciar. Mas o mais difícil, porque às vezes a gente fala muito de influência, converter, né, as atitudes dos outros, ou pelo menos dar um bom exemplo, ou trazer os outros para o nosso lado. Mas olha, o grande desafio hoje é permanecer quem nós somos, no meio dos lobos. Se você conseguir isso, já é uma grande vitória. Porque sempre vão puxar você para o lado de lá. E é fácil, gente, entenda, é fácil você ir para o lado de lá. Porque o outro lado é mais fácil. O outro lado é mais fácil de lidar, porque você está ali no meio de lobo, é um monte de lobo. E ser lobo no meio de lobo é fácil. O sistema é aquele mesmo. Imagina você no meio corrupto. É fácil ser corrupto. No meio de corrupto, todo mundo vai passar a mão em cima da corrupção. Todo mundo vai apoiar a sua corrupção. Você ser um pecador no meio de pecadores é fácil. Agora, o complicado é você permanecer limpo, permanecer santo, no meio de pessoas que são totalmente contrárias a você. Só que esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão. Ser cristão é isso, porque parece que a gente esquece disso muitas vezes, né? Parece que não é isso. Parece que não, é tão difícil ser crente. É isso mesmo, ser crente é isso mesmo, é ser diferente. Jesus está dizendo, vocês são ovelhas, mas vocês vão ter que andar, transitar, viver, conviver com os lobos. Então, para isso, pega essas duas ferramentas. Pega a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. Assim você se mantém de pé. Esse é o foco. Olha o que ele diz aqui. Ser simples como as pombas é manter uma vida de pureza diante de Deus e diante dos homens. Porque tem gente que acha que a minha santidade é algo que eu só vou demonstrar diante de Deus. Deus sabe meu coração. Não. Nós precisamos aprender a andar em santidade, andar em integridade diante de Deus e das pessoas. Toda vez você vai ver a Bíblia falando sobre isso, que fulano andava em integridade, fulano era uma pessoa honrada diante de Deus e diante dos homens. Até porque se Deus está vendo, as pessoas vão ver também. Se Deus está vendo que você é uma pessoa correta, pode ter certeza que as pessoas vão ver também. Então nós temos que ter esse compromisso, como servos de Deus, principalmente vocês que são jovens, entender, poxa, o mundo é mau, mas eu não sou. Porque senão daqui a pouco a essência que vai aflorar em nós é uma essência maligna, e não é verdade isso. Eu não posso ter a maldade das pessoas que me rodeiam. Eu não posso me deixar levar pela maldade das pessoas que me rodeiam. Não é porque no meu trabalho alguém puxa o tapete, que eu também, para sobreviver no trabalho, eu vou puxar o tapete também. Não, eu vou fazer o que é certo.